sim, é a verdadeira alegria que tanto falamos e que tanto pregamos. E que o mundo prega ao contrário, trazendo coisas que nos afastam da presença dessa verdadeira alegria que vem de Deus para cada um de nós. Então vamos colocar a mão no coração. E quando eu falo para vocês fechar o olho, é porque nesse momento você vai estar abrindo o olho do coração, porque você entra dentro de você e você enxerga você mesmo como você é, sem medo, sem máscaras, e entrega essa pessoa aí para Deus, porque é essa pessoa que Deus quer. E peça ao Espírito Santo que te conduza na caminhada e que nunca deixe você falhar ou cair ou vacilar, porque Ele está aqui para te ajudar e para te guiar. Não tenhas medo, eu estou convosco. Espírito Santo repousa. 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 Vai clamando esse Espírito sobre sua vida, meu irmão. Espírito Santo repousa sobre nós. Sobre nós, sobre todos nós, sobre todos nós. Espírito Santo, Espírito Santo, vai clamando esse Espírito Santo na sua vida, repousa sobre nós, sobre todos nós, sobre todos nós. Espírito Santo, Espírito Santo, repousa sobre nós. Espírito Santo repousa. Espírito Santo, Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa e traz unção, e traz unção a nós. Espírito Santo repousa e traz unção, traz unção a nós. Espírito Santo repousa sobre nós. e vamos convidar o Emílio aqui para partilhar mais um tema conosco. Vamos pedir para que Nossa Senhora ilumine ele nesse momento, nessa pregação que vai fazer a cada um de nós. Ave Maria. Você pode continuar de olhos fechados. Os irmãos vão continuar tocando ali só mais um minutinho. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Imagina assim uma terra. Quem já morou na roça, ou quem já viu numa paisagem, ou na televisão, ou num filme, a terra quando vai receber a semente, com aqueles canal assim. Você possa imaginar o teu coração. Muitas vezes a terra está seca, precisa ser regada para que essa semente possa produzir frutos. Que você possa pedir para que esse Espírito Santo realmente venha ser a água que vai cair nessa terra seca, e vai deixar ela úmida e pronta para receber a semente da palavra. E vai falando assim com a tua boca, fala: Senhor Jesus, eu quero, Senhor, nessa manhã, que o teu Espírito Santo possa regar o meu coração, para que eu possa, Senhor, permitir que essa semente possa germinar e possa dar frutos, Senhor, frutos de sobriedade, frutos de vida nova. Que a minha família, Senhor,
possa receber a graça dessa semente, que essa semente possa, Senhor, fazer brotar um fruto, que possa alimentar a minha casa, possa alimentar os meus sonhos, possa alimentar, Senhor, as minhas necessidades, possa alimentar, Senhor, as pessoas que eu amo, a partir daquilo que o Senhor vai iniciar no meu coração. Canta você assim: Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa sobre nós, sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo repousa sobre nós, sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo repousa sobre nós. Amém. Pode abrir os seus olhos. Para quem não me conhece, eu me chamo Emílio, né? O pessoal do Lar São Francisco me conhece como o Emílio da Pastoral, o Emílio da Francine, o pai da Gabriela. Gente, graças a Deus pertence a essa família aqui, que nos acolheu, né? Todo o coração, toda a minha caminhada na igreja. Eu costumo dizer que o acolhimento que eu tive entre os franciscanos na providência de Deus é alguma coisa inédita na minha vida, né? Foi muito grande, muito rápido, muito sincero, muito verdadeiro. Só pode ser resposta de Deus na nossa vida. Nessa manhã, meus irmãos, como nós precisamos tomar o nosso café da manhã, Deus vem nos alimentar com a palavra de Deus. Lá em Sabedoria 16, 26 diz assim, que não são os frutos da terra que alimentam o homem, mas é a vossa palavra que conserva em vida aqueles que creem em vós. Você acredita em Deus? Pergunta para o teu irmão do teu lado: você acredita em Deus, irmão? Ou você está aqui de brincadeira? Você está de brincadeira, irmão? Pede para sair. Não está de brincadeira não, né? Pergunta para o teu irmão agora se ele tem fé. Tem fé, irmão? Você tem fé? Tem mesmo? Vocês já ouviram a história daquela menininha que estava o prédio pegando em chamas? O prédio pegando fogo, aquela fumaça, e não dava para ver nada, e os bombeiros falavam: pula, 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 com a rede lá embaixo. E a menininha: não, 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 não. Aí o pai dela chegou e falou: filho, o papai está aqui embaixo, pode pular que o pai vai te pegar. A menina pulou, e os bombeiros pegaram ela. Isso é ter fé, meu irmão. Ela pulou porque era o pai dela. Se você tem intimidade com o Pai do céu, você vai ter fé. E Hebreus 11 diz assim, que a fé é acreditar naquilo que não se vê. Você vê Deus? Não. Nós vemos Deus com os olhos do nosso coração. Por isso que a fé é acreditar naquilo que não se vê. Aquela menina não viu o pai dela, mas ela pulou porque ela ouviu a voz do pai dela. E como que a gente ouve a voz de Deus? Através da oração, através desses momentos que a gente está em sintonia com Deus, que a gente está buscando, que a gente está vivendo. Meus irmãos, uma grande graça que tem acontecido dentro das casas de recuperação, e talvez você não tenha percebido ainda, e a gente trabalha em outras casas que não são religiosas, são NA, mas essa graça também acontece lá, é uma vida espiritual. Talvez você não tenha percebido ainda, mas você tem começado um caminho espiritual dentro da casa de recuperação. Você não rezava, você reza agora, não reza? Você levanta de manhã, você não reza? Você nunca pegou na palavra de Deus, mas você anda pegando, não anda? Isso é maravilhoso, meus irmãos. Vocês estão começando a ter uma vida espiritual, e é isso que vai te levar adiante. É isso que vai te levar para um futuro, para uma sobriedade. Sem isso aí, meu irmão, você é caso perdido mesmo. Eu também sou. Todos nós somos sem vida espiritual. E nós vamos falar um pouco disso. O tema é fé e conversão. Por isso que eu perguntei para você se você tem fé. Porque aquele que tem fé, ele demonstra em obras. E a maior obra da fé é a conversão. O que é conversão? Voltar-se para Deus. Uma vez que nós estamos trilhando o caminho da morte, porque escolhemos o caminho da morte, o caminho das drogas,
nos levou a estar na rua sem tomar banho, sujo, longe da minha família, discriminado, marginalizado, odiado muitas vezes, porque nós trilhamos o caminho da morte. E vocês viram ontem aqui no teatro, Jesus ali, sem interferir na vida do jovem, porque o jovem tinha escolhido trilhar o caminho da morte, como eu e você, é verdade ou não é? E Jesus ali, vem filho, mas ele não ouvia. E uma vez, quando ele jogou aquele revólver no chão, ele resolveu fazer o caminho da conversão. E é isso, esse teatro me auxilia e muito, porque esse caminho que aquele jovem fez, a hora que ele jogou a arma no chão e pulou, e é um caminho que esfolou ele inteiro. Vocês viram como é que, até na encenação, o Frei se esfola inteiro quando faz esse teatro? Porque o caminho da conversão não é um caminho fácil, é um caminho dolorido, mas tem que ter fé. Eu quero tomar aqui o exemplo de um jovem que teve fé. Talvez um dos maiores exemplos de fé que a Sagrada Escritura traz para nós, está em 2 Samuel 17, um menino ainda. Muitas vezes a gente fala assim, aqui é sujeito homem, sou moleque não. Verdade ou não é? Tem algum moleque aí? Não, né? Então agora vocês vão ver um moleque aqui na palavra de Deus. Agora vocês vão ver o que é um moleque de fé. Minta, 1 Samuel. 1 Samuel 17. Alguém já ouviu falar do moleque Davi? Já, né? Então nós vamos ver o que é um moleque de fé. Capítulo 17, versículo 4. Saiu do acampamento dos filisteus um campeão chamado Golias de Guete, cujo talhe era de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e no corpo uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Tinha perneiras de bronze e um dardo de bronze entre os ombros. O cabo de sua lança era como os cilindros de um tear, e a ponta pesava 600 siclos de ferro. Saul e todo o exército de Israel ouviram essas palavras que o filisteu juntou, que eu vou resumir. E diz assim no versículo 11: ficaram consternados e cheios de medo. O filisteu aproximava-se pela manhã, pela tarde, e por isso durou 40 dias. 40 dias aquele gigante ia lá, insultava o povo, falava assim: tem homem aí? Em outras palavras, então vem o melhor, vem o mais forte contra mim. E quem ganhar vence a guerra. 40 dias, meu irmão, de manhã, de tarde, de noite. Imagina você armado para a guerra e pronto para a guerra, e você não ter coragem de ir e enfrentar um homem, um só. E é isso que acontecia. Os soldados de Israel, muitos homens, Jonatas, Eliabe, muitos valentes guerreiros de Israel, amarelaram, afrouxaram diante do rei, diante do gigante Golias. Aí apareceu um moleque. Vamos ver o que aconteceu quando esse moleque apareceu lá. Esse moleque foi levar uma marmita para o irmão dele. Ele não foi para a guerra, porque ele não tinha idade. O pai dele juntou lá umas coisas e falou assim: ó, leva para o teu irmão lá, que ele tá na guerra. O irmão mais velho dele estava na guerra. E quando ele chegou, Davi chegou lá, que era um rapaz de fé. Por isso que eu falo que a fé é a base de tudo. Ele não estava na guerra, mas ele tinha fé. Ele acreditava que contra Deus ninguém podia. E ele ouviu o gigante insultando a Deus: que esse Deus que não sei o que vem então. E a hora que ele ouviu, ele falou: que isso aí, gente? Por que vocês não estão fazendo nada? Não, porque não sei o que, o nego já tirou da reta. Não, porque o rei está vendo aí e ainda não decidiu ainda, está tendo uma eleição aí para ver quem que vai. Né? E aí Davi falou: não, eu vou. Aquele moleque falou assim: não, pode deixar que eu vou. E foi lá no rei. Versículo 32. Davi disse, tomou a palavra esse moleque e falou para o exército de Israel: ninguém desanime por causa deste filisteu, o teu servo irá combatê-lo. Combatê-lo tu? Exclamou o rei. Não é possível, não passa de um menino, e ele é um homem de guerra desde sua mocidade. Então, depois de muito conversar, o rei decidiu enviar Davi. Falou: vai esse mesmo, né? Vai que, né? Errado já está, vai que dá certo, né? E o rei
resolveu revestir Davi com a armadura do próprio rei. Ele falou, não, então ele vai bonito, né? Vestiu o elmo, vestiu o capacete, revestiu, pôs-lhe na cabeça o capacete de bronze, armou uma couraça. Davi cingiu a espada de Saul por cima de sua armadura e tentou andar com aquela equipagem inusitada, mas disse a Saul, não posso andar com isso, pois não estou habituado. E tirando a armadura, tomou seu cajado e escolheu no regato, no chão, 5 pedras lisas, pondo-os no alforje, e tomou seu caminho. Meus irmãos, o rei equipou Davi e tal, aquele capacete, aquele monte de parafernália de ferro, e ele não conseguia andar, tão pesado que ele ficou. Ele era pequeno. E ele falou para o rei, não, tira que eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para ir do jeito que eu sou. Meu irmão, o combate de fé, você não vai tomar nada que não é teu. Deus vai pegar, vai se usar daquilo, do talento que você tem. A única coisa que Davi sabia fazer era o quê? Quem se arrisca? Jogar pedra e tocar harpa, porque ele era músico. Ele só sabia jogar pedra e tocar harpa. E aí o que ele fez? Ele pegou 5 pedras na mão e foi para o Golias. E aí o gigante falou, tu vens contra mim com... Não, ele disse para o gigante, tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus das fileiras de Israel, que tu insultaste. E toda essa multidão saberá que não é contra a espada e contra a lança que o Senhor triunfa, pois a batalha é dele. É por isso que eu falo, é maravilhoso você ver a atitude de um homem de fé. É maravilhoso, isso aqui é um tapa na cara para nós. Porque esse moleque, ele tirou a armadura, ele tirou toda a segurança humana. Porque os próprios guerreiros, eles colocavam toda a segurança no tamanho da espada, na empunhadura dela, na pegada, no cabo, que tem que ser alongado, e tem que ser não sei o que, e tem que ser aço não sei das quantas. E ele falou, não, eu vou contra ti em nome do Deus de Israel, porque é ele que triunfa sobre a batalha, a guerra é dele. A guerra é dele. Por isso que eu perguntei para você, meu irmão, você tem fé? Você está entrando numa guerra agora, meu irmão, contra um gigante, talvez ainda maior do que esse Golias, porque eu acho que a grande maioria da sociedade não acredita em você. A tua família não acredita em você. E o mais triste, muitas mães, porque o amor de Deus muitas vezes é comparado com o amor da mãe, já não acreditam em você. Só que o profeta vai dizer o seguinte, pode a mãe deixar de amar o filho que ela amamenta? E depois ele completa, mesmo se ela deixar de amar, Deus jamais deixará de te amar. Se a tua mãe desistiu de você, Deus não desistiu de você. Mas meu irmão, essa guerra que você está travando e que você vai travar daqui em diante é uma guerra que necessário se fará, que você tenha fé e muita fé. Talvez você entrou e saiu de uma casa de recuperação a outra 50 mil vezes, eu não quero saber quantas vezes você já fez isso, mas talvez, e aí eu posso afirmar que você jamais saiu dessa casa de recuperação com uma vida espiritual e realmente para caminhar e dar passo de fé como esse moleque Davi. Mas não, você achava que era homem, que estava preparado para uma baladinha, para um pagode, laiá, 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 e foi com a tua força, e caiu, quebrou a tua cara e está de volta aqui dentro. Não interessa. Graças a Deus, meu irmão, porque está na hora de cair a ficha que sem Deus você não vai muito longe. Está dando para compreender isso? Sem Deus você não vai muito longe. Mais uma vez eu tomo o teatro, a hora que ele jogou e pulou nos braços de Jesus, aí a guerra foi, aí o Senhor fez assim, e aí ninguém mais tocou nele. Aí o negócio ficou diferente, porque aí ele chamou o Senhor para a vida dele. Meu irmão, gostaria de dar. Esse menino, ele derrotou. Vamos terminar aqui a história. Meteu a mão no alforje, tomou uma pedra e arremessou com a funda, ferindo o filisteu na fonte. A pedra penetrou-lhe na fonte e o gigante caiu de rosto por terra. Assim venceu Davi o filisteu, ferindo-o de morte com uma funda de pedra. E como não tinha espada na mão, correu ao filisteu, subiu-lhe em cima, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto o seu campeão, os filisteus fugiram. Meu irmão, a partir do momento que você entrar nessa guerra, como esse moleque entrou, com fé e sabendo que é Deus que dá a vitória,
que não é a espada e não é o escudo, que não é a força humana, aí o gigante vai cair. E a hora que o gigante vai cair, aí as pessoas vão começar a te respeitar, vão começar a respeitar a tua sobriedade, tua vida nova. Mas no começo vai ter muito desafio, de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite vão te insultar, vão te gritar, vão te humilhar. Aí é a hora das 5 pedras. E eu quero, Davi pegou 5 pedras no chão. Eu quero te falar rapidamente 5 pedras, eu gostaria muito que você decorasse essas 5 pedras. A primeira pedra é a palavra de Deus. São 5 coisas que você vai colocar no teu alforje e vai levar para essa guerra contra o gigante. A primeira coisa é a palavra de Deus, meu irmão. Se você ainda não tomou gosto pela palavra de Deus, eu te peço, toma gosto pela palavra de Deus. Pede para o teu familiar, quando você sair, se você estiver no terceiro ciclo, pede uma Bíblia, medita a palavra de Deus, pede para o freio emprestado. Começa a ler Samuel 1:2, Reis 1:2, que é a mesma coisa que você está assistindo um filme do gladiador, um filme épico. Porque são muitas batalhas, são muitos reis, muitas guerras, histórias maravilhosas, interessantes, mas sempre Deus na frente do combate, e sempre Deus dando a vitória para aqueles que buscam. Toma gosto pela palavra de Deus, meu irmão. Como eu dizia no início, não são os frutos da terra que alimentam o homem. O que conserva em vida o homem, e aí eu falo de uma vida espiritual, de um homem que está de pé espiritualmente, é a palavra de Deus. Se você pega realmente gosto pela palavra de Deus, essa palavra de Deus, ela vai te sustentar, ela vai te amparar, ela vai te encorajar, ela vai te corrigir, ela vai te mostrar o caminho, ela vai te fortalecer quando você estiver fraco. Essa palavra vai ser a palavra que você vai falar para os outros, vai ser a sabedoria que você não tem. São Pedro era chuco, não sabia falar nada, mas foi o maior pregador que já existiu no mundo, porque ele tomou gosto pela palavra de Deus, e ele foi formado pela palavra de Deus. A primeira pregação de São Pedro se converteram 3.000 homens, fora mulheres e crianças. A primeira pedrinha, palavra de Deus. Segunda pedrinha, a oração. No começo, quando você entrou na casa, os freios pediam, e a gente vai lá no Lar São Francisco, e quando renova-se a casa, quando entra bastante novos recuperandos, né? Dá vontade a gente dar uma violãozada na cabeça do cara. Essa que é a verdade, tá? Dá vontade. Porque você fala pro cara, fecha os olhos, o cara não fecha. Você fala, fecha os olhos, aí eu já falo, fecha os olhos em nome do sangue de Jesus pregado na cruz, que derramou por você, pelo amor de Deus, né? O cara não tem, ele nunca fechou os olhos, ele nunca rezou, ele nunca teve uma vida de oração. Meu irmão, quando você andava com o traficante, você tinha o jeito dele, você falava igual ele, você andava igual ele, você tratava as pessoas igual ele, você tinha o jeito do cara. E aí Jesus, o maior psicólogo que já teve na terra, ele vai dizer, me diz com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Não tem, cara, é uma ilusão você achar que uma pessoa só anda com um vagabundo e ele é direito. Não, ele é o único direito ali, eu tenho certeza. Meu irmão, me diz com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Meu irmão, começa a andar com Deus. Começa a andar com Deus. E como que a gente anda com Deus? Como que tem experiência com Deus? Através da oração, meu irmão. A oração. Fecha os teus olhos, caça um canto no teu quarto, se tranca no banheiro, enfia debaixo da terra, não interessa como você vai fazer, meu irmão. Mas coloca o teu coração diante de Deus para você ouvir dele. Busca esses momentos. Graças a Deus, dentro das casas da obra franciscana tem muitas capelas, tem muitos momentos, tem grupo de oração, tem pastoral da sobriedade. Você tem inúmeras oportunidades para que você aprenda a rezar. E a partir daí, quando você for para o mundo, meu irmão, é você. As igrejas estão abertas. Dentro de uma igreja católica tem uma capela, tem um Santíssimo. E nós vamos chegar lá, que é uma das pedras. Primeira pedrinha para matar o gigante, palavra de Deus. A segunda, oração. Meu irmão, oração. Terceira, Eucaristia. Meu irmão, lá em João capítulo 6, só para vocês compreenderem o poder da Eucaristia. O capítulo 6 inteiro do Evangelho de São João vai falar da Eucaristia. Jesus tinha 72 discípulos,
aos quais ele deu autoridade para expulsar os demônios, para falar em nome dele, para curar os doentes, e diz a palavra para ir aonde o Senhor precisava ir. Quer dizer, não era 72 ninguém, era 72 homens que tinham experiência de Deus, tinham autoridade de Deus e tinham conhecimento de Deus. Está dando para entender até aí? Aí o Senhor pegou e proclamou para esses 72 lá, mais ou menos no versículo 50 ali: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná que caiu do céu no deserto, mas eles morreram. Agora aquele que se alimentar de mim, não vai morrer nunca mais. E aí, meu irmão, eu vou te falar o que aconteceu. Os caras vazaram. Desses 72, eles foram embora. Eles falaram assim: como é que pode comer a carne do cara? Agora ele pirou, agora ele endoidou, agora é forte demais. Eu vi os mortos levantar, eu vi os doentes curar, eu vi os aleijados andar, os cegos enxergar, mas aí comer a carne do cara, eu tô fora. Então talvez eu fale para você de Eucaristia, você vai falar assim: o cara pirou, agora o cara pirou na batatinha, agora é pedrinha nada, e agora está fora isso aí que ele está falando. Meu irmão, se você vazar, você está junto com aqueles 72, mas eu vou te falar uma coisa: ficou 12, e o Senhor olhou para os 12 e falou: vocês também não querem vazar? Vai. E aí Pedrão tomou a palavra e falou assim: Senhor, só tu tens palavra de vida eterna. É espiritual, meu irmão. E aí vem a promessa de Deus, e Deus não mente. Deus não é um Frei, Deus não é um Emílio, o que Deus promete não mente. Lá no versículo 51 de São João capítulo 6 diz assim: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue viverá eternamente, e eu o ressuscitarei no último dia, meu irmão. E aí a promessa de Deus não é promessa minha. Você está entendendo? Aí você pega e despreza uma pedrinha dessa. Você fala assim: eu vou colocar as 4, mas essa aqui da Eucaristia eu vou deixar fora. E aí você se lasca. Você está entendendo, meu irmão? Eu tenho certeza que você aprendeu isso aqui dentro. Eu tenho certeza que você aprendeu isso aqui. Talvez foi difícil no começo, talvez você viu de longe, talvez ninguém nunca falou, meu irmão. Mas faça a experiência. Faça a experiência de você receber esse Deus, se retirar num canto e adorar Ele dentro de você. A partir dali, é Ele e você, uma só carne, um só espírito. É tudo junto. É tudo junto e misturado, como a gente fala. E aí, por que a sobriedade vai começar a ser possível? Porque aí é o Deus que está habitando em você. Você se alimentou da palavra de Deus, você se fez intimidade com Deus através da oração, então você escuta dele, e aí você anda com Deus, você vai pegando os trejeitos dele, você começa a perdoar, você começa a baixar a cabeça quando o cara te fala alto, você fala: irmão, vou esperar ser acalmado, põe na conversa. Aqueles defeitos de caráter, como o Daniel falava ontem, que te levam para o pecado, você começa a vencer, porque você está bebendo um pouco daquilo que não é seu, mas daquilo que é de Deus. Primeira pedrinha, segunda, terceira, quarta, confissão, totalmente espiritual. Eu vou pegar a confissão, eu vou levar para o lado, eu nem vou levar para o lado do sacramento. Eu vou citar 1 João 1,9, que fala assim: que todo aquele que se reconhece pecador, Deus aí está justo e fiel para o refazer e purificar todos os seus pecados. Meu irmão, se você não admitir os seus pecados, se você não se reconhecer que você não é nada, que se faltar a graça de Deus na tua vida, você vai cair com a cara no chão, você vai recair, você vai voltar para a droga, você vai voltar a ser ninguém. Você precisa. E aí, é claro, maravilhoso ainda, se você recorrer ao sacramento, porque o sacramento cai na promessa de Deus. Mais uma vez, o que é promessa de Deus? É promessa de Deus. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Então, o padre, o sacerdote, ele pode nem ter uma vida digna, meu irmão, mas aí você não está colhendo da promessa do padre, você está colhendo da promessa de Deus. E quando o padre te absolve, e aí, eu sou fã da confissão, porque eu sinto realmente que tira um peso das minhas costas. E ele diz assim: pelo ministério da igreja, em nome de Jesus Cristo, Joel, me corrija se eu estiver errado, eu te absolvo de todos os seus pecados, te concedo o perdão e a paz. Não vem junto o perdão, vem a paz junto, né? Não vem só o perdão. E é maravilhoso, meu irmão, é espiritual.
E aí, vai, se você quiser realmente ter uma vida espiritual, se você quiser realmente buscar esse tempo novo, se você quiser chegar diante desse gigante que está contra você, enorme, impossível de se vencer, realmente fortalecido, aí você vai pôr essa pedrinha também no teu alforje. Beleza? Primeira pedrinha. O quê? Palavra de Deus. Segunda, terceira, quarta, confissão. Quinta pedrinha. Isso aqui é para violento, hein? Jejum. Eu vou contar uma historinha assim. O homem, ele tinha um cachorro branco e um preto. Aí ele pegava e falava assim, ó, o seguinte: eu vou fazer uma corrida desses dois cachorros, qual que você quer postar? Aí o cara falou assim, vou postar no preto, que geralmente os pretos são mais violentos, né? Pegava e apostou no preto. Aí o preto foi e perdeu a corrida pro branco. Aí ele pegou e falou, amanhã eu vou apostar de novo. Aí do dia ele falou assim, hoje eu vou apostar no branco. Aí soltou os dois cachorros. Aí o preto ganhou. Ele falou, mas como é que você aposta no cachorro certo? Se eu aposto no cachorro, postei nos dois, um dia um estava fraco, estava forte. Ele falou assim, é fácil. Se eu quero que o branco vença, eu alimento o branco. Se eu quero que o preto vença, eu alimento o preto. Meu irmão, nós somos carne e espírito. Quando você deixa de se alimentar a tua carne, o teu corpo, você alimenta o teu espírito. E aí é o seguinte, não é uma coisa confortável. O bom para nós é comer até explodir. O bom para nós é satisfazer a nossa carne de tudo que é bom. Tudo que é bom. Perdoar não é bom. Ficar trancado num retiro, num encontro, num acampamento não é bom. O bom seria se eu estivesse aí na rua solto, fazendo o que eu quisesse. Não é bom entre aspas, né? Para nós é maravilhoso. E para você também é bom, você vai perceber isso. Mas aí, meu irmão, diz uma frase que uma vez eu até escrevi na minha Bíblia aqui: intimidade com Deus é graça, vida espiritual é disciplina. Disciplina. Você aprende no lar, quando você chega aqui, você não sabe nem arrumar uma cama, não é verdade? Você aprende a cuidar das suas coisas, você aprende que você tem horário, você aprende a arrumar a tua cama, você aprende a fazer as suas tarefas. Muitas vezes tem que levar puxão de orelha, tem que levar cutucão, tem que levar bronca. Quando chega lá para o terceiro ciclo, muitas vezes o cara vai aprender, mas aprende. Disciplina. Disciplina. Se você não disciplinar o teu corpo a uma vida espiritual, e eu até muitas vezes comento com o Rafa ali, que na época eu usava droga, e isso foi uma coisa, o jejum até foi uma coisa que eu me habituei fácil, porque eu sempre fui um cara de me testar. Eu falava assim, não, eu vou parar porque eu tenho que provar para mim mesmo, e até quando eu fumava cigarro também, eu falava assim, eu vou parar para provar que isso não manda em mim, e eu parava, eu conseguia parar de fumar, e depois idiota eu voltava a fumar de novo, entendeu? Então, por que eu estou citando isso? Porque você tem controle sobre o teu corpo. Aquele mágico lá, David Blaine, se eu não me engano, ele bateu um recorde, ele ficou de pé num negócio lá no meio da cidade, não sei se vocês lembram, uns anos atrás aí, e ele ficou lá sem comer um tanto de tempo, uns 40 dias lá de pé. Diz os cientistas que quando você passa algum tempo sem comer, o cérebro recebe a informação de que não tem mais comida, e aí você não sente mais fome, e é incrível. Esses tempos atrás eu fiz 7 dias de jejum, né, por uma causa, foi incrível. Eu falei assim, eu vou fazer um cerco de Jericó, vou fazer 7 dias de jejum, nem que eu morra. Aí, fui fazer as contas, o cerco de Jericó ia cair no meio da festa do milho. Eu falei, nossa, não vou poder comer nada, mas tá bom, depois de tarde ainda pego uma rebarbinha, né? Beleza. Aí, quando eu terminei isso, primeiro, a graça, eu comecei, no terceiro dia eu recebi a graça. Terceiro dia. São 7 dias. Terceiro dia eu recebi a graça. Falei, agora eu vou continuar por fidelidade, né? Beleza. Depois que eu terminei, no outro dia eu não queria comer mais. O corpo acostumou com isso. Mas aonde que eu quero chegar? Se educa. Se educa uma vida espiritual. Se educa. Se você não conseguir ficar sem se alimentar, vamos supor, das 8 da manhã você toma um café e até as 4 da tarde, você vai conseguir ficar sem tomar cerveja? Ah não, porque, nossa, é muito bom e tal.
Começa a exercitar o teu corpo a obedecer o teu espírito. Alimenta o cachorro do teu espírito e deixa a tua carne fraca, para que a hora que o teu espírito precisar ser mais forte que a carne, você vença isso. Beleza? Primeira pedrinha, palavra de Deus. Segunda pedrinha, a oração. Terceira pedrinha, Eucaristia. Quarta, confissão. E a quinta, o jejum. É isso aí, meu irmão. Contra essas pedrinhas simples que você vai pegar no chão e vai colocar no teu alforje, você vai contra esse gigante. E isso é fazer um caminho de conversão. E isso é atitude de fé. É uma atitude de moleque, mas um moleque de fé, como Davi foi. Fecha os teus olhos. Coloca a mão no teu coração. Pede para Deus a graça de você sair dessa casa de recuperação com uma vida espiritual. Não pede a graça de você sair daqui, meu irmão, com um emprego garantido lá fora. Não pede a graça de você sair daqui, talvez tua esposa separou de você, com a tua esposa te esperando lá fora. Porque isso vai ser consequência de uma vida espiritual. Aí Mateus capítulo 6 diz assim: buscai primeiro as coisas lá do alto, e tudo mais te será dado em acréscimo. Vida espiritual, meu irmão. Que essa palavra possa entrar na tua mente, no teu coração nessa manhã. E você precisa realmente fazer um tratamento diferente. Como o Frei Nicolau falava ontem do passarinho. A vida e a morte está nas tuas mãos a escolha. Você precisa tomar realmente esse desejo, meu irmão, porque não adianta a gente falar, não adianta um encontro, não adianta você ficar 6 meses na casa. Quantos caras a gente vê que sai da casa, meu irmão, e não passa 2 meses lá na rua de sobriedade, porque o cara ainda acha que ele é autossuficiente para não levar em consideração nada que foi ensinado para ele aqui. Meu irmão, toma gosto pelas coisas do céu. Toma gosto pelas coisas de Deus, que a tua vitória é certa. Eu quero que você escute essa música e vai fazendo a tua oração. Já entra na segunda pedrinha aí. Já começa a falar com Deus. Começa a falar da tua vida, da tua necessidade, do teu desejo, do que você quer para a tua vida, do teu processo de volta, o teu processo para a casa do Pai. Vai falando: Senhor, eu quero isso, me ensina a amar a Eucaristia, me ensina a quebrar os preconceitos que eu tenho sobre os sacramentos. Sabe, Senhor, tenho andado meio sem rumo, perdi a visão, perdi o temor, não fui sábio. Sabe, Senhor, eu pensei que te conhecia, mas enganei a mim mesmo, não achei a pureza e fui pra bem longe de ti. Mas estou de volta a ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da pureza eu quero voltar, da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a sua voz como sempre ouvi, amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, estou com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Quero pedir para você se reunir com a sua tribo e fazer um círculo, sem perder esse clima de oração. Faz um círculo com a sua tribo, pode fazer isso. Dá as mãos. Sabe, Senhor, tenho andado meio sem rumo, perdi a visão, perdi o temor, não fui sábio. Sabe, Senhor,
conhecia, mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui pra bem longe de ti. Mas estou de volta pra ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da pureza eu quero voltar, da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a tua voz como sempre ouvi, amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti.